Obrigada, meninas. Então, vou falar um pouquinho agora do Bootstrap, mais especificamente o Bootstrap 4. Apesar dele ainda estar numa versão beta, ele ainda está em testes, eles não lançaram oficialmente. Eu resolvi trazer essa palestra aqui para vocês, porque o Bootstrap 4 ele vem com bastante alteração em relação à última versão dele, o 3. E também resolvi trazer aqui para vocês para explicar mais ou menos como ele funciona, como vocês podem adicionar ele no projeto de vocês, porque eu já vi bastante back-end assim, que não tem relação nenhuma com o front, ou não sabe como utilizar. E o Bootstrap ele é uma ótima ferramenta, não só para você prototipar rápido o seu front-end, mas também para você aprender com ele sobre como ele funciona, como você pode fazer um design responsivo, ou dando uma olhada ali no código-fonte dele. Acho que não vai funcionar. Vamos por aqui mesmo. Vou falar um pouquinho sobre mim rapidamente. Eu desenvolvo há 5 anos, já estou há 5 anos com desenvolvimento web. Atualmente eu trabalho como full stack. Também ajudo aí as meninas do PHP Women BR na organização, eventos, enfim. Estou sempre procurando ajudar aí a comunidade. E vocês podem me achar nas redes sociais com esse nickname aí. Então, eu vou falar um pouco sobre o que ele é. Para quem já conhece, a gente vai fazer aí um review. Para quem não conhece, vamos apresentar o Bootstrap agora. Então, o que o Bootstrap é? Ele é um framework front-end. Ou seja, ele vai trabalhar para você naquela camada de HTML, CSS e JavaScript. Ele foi desenvolvido por esses dois caras, aí, o Mark Otto e o Jacob Thornton. Eles trabalhavam no Twitter e eles fizeram o Bootstrap, a princípio, para dar uma estilizada nos projetos internos do Twitter. O Bootstrap acabou fazendo bastante sucesso dentro do próprio Twitter, recebeu bastante suporte aí dos desenvolvedores. Então, se eu não me engano, por volta de 2011, o Twitter resolveu lançar o Bootstrap oficialmente. Ele é open source, então vocês podem acompanhar o código dele, né? Está hospedado no GitHub. Então, ele é totalmente responsivo. Se você utilizar o Bootstrap no seu projeto, ele vai trazer para você a responsividade aí do seu front-end. Ele é mobile first também. Vocês conhecem esse termo mobile first? Tudo bem, então vamos passar. Trabalha com grids, né? E, como eu falei, ele atualmente está na versão 4, versão beta de teste, está no beta teste 2. Eu vou falar um pouquinho sobre a mudança de versão. Eu trouxe alguns pontos que ele alterou. Essa versão nova, versão 4, eles fizeram bastante alterações no código. Está sendo uma das maiores reescritas do código do Bootstrap, justamente para ficar mais fácil de você, para você ter uma facilidade maior para poder implementar o código, o Bootstrap, e também para poder modificar ele de acordo com o projeto, de acordo com o seu projeto. Então, a primeira mudança, e também é uma mudança bastante polêmica, que o pessoal vem discutindo, até os próprios desenvolvedores do Bootstrap, com relação ao less. Agora, no Bootstrap 4, o código-fonte dele só vai ser em SAS, não mais em less. Eles retiraram o less, até o momento não tem nenhuma menção sobre isso. E, de acordo com eles, foi só para não manter 2 pré-processadores, não terem que manter dois tipos de projetos, e eles escolheram o SAS por causa da comunidade ser maior, enfim. Mas ainda é uma discussão bastante polêmica aí. É a mesma coisa que você entrar na discussão em questão de qual linguagem é melhor, enfim. Ele não está mais no Bower. O Bower ele é um gerenciador de pacotes. Aí você baixa vários pacotes para trabalhar com front-end. E, por alguns motivos de compatibilidade, ele não está mais disponível, por enquanto, para ser baixado. Também em relação ao suporte dos navegadores aí,
O 3, a versão anterior, se eu não me engano, ela dava suporte ao IE 9, ao iOS 6. Agora a gente só vai ter a questão de suporte aí a partir do IE 10, iOS 7, e agora ele está trazendo suporte para o Android 5, o Lollipop. Isso tem bastante relação com o Flexbox. Para quem não sabe, o Flexbox é uma feature nova do CSS 3. E essa feature, os navegadores antigos não dão muito suporte para ela, por isso que eles alteraram o suporte do Bootstrap. E o Bootstrap 4 agora, toda a parte de grid dele, toda a parte responsiva dele está sendo desenvolvida com base no Flexbox. Ele teve também alterações em relação às medidas. O 3, você encontra bastante coisas em pixels ainda. Agora eles passaram para REM, para ficar mais... Quando você redimensionar a tela, quando você passar para algum outro tipo de tamanho de tela, ficar com uma responsividade melhor. O tamanho de fonte também eles alteraram por padrão, como virou REM, eles colocaram agora 16 pixels. Tiraram também pacote de favicons, né, de fonte icons, que é o glyph icons que eles tinham. Bastante gente pode sentir falta desse pacote, mas aí no docs do Bootstrap, eles têm algumas opções para vocês utilizarem. Isso foi mais para deixar também o Bootstrap mais leve e para você dar uma liberdade maior sobre o que você pode utilizar ou não. E os componentes, como eu falei, o Bootstrap ele foi totalmente, está sendo quase totalmente reescrito aí nessa nova versão. Então eles alteraram bastante os componentes que eram que eram muito verbosos, digamos assim, tinham muitas tags, HTMLs, muitas classes. Eles tiveram que reescrever para deixar isso mais simples. Eu vou falar agora para vocês por onde vocês podem começar, tá? Vou sair um pouquinho aqui. Eu vou entrar já direto no docs do Bootstrap. Quando você entra no Bootstrap, ele já te redireciona para a tela dos docs do 4, apesar de estar na versão beta, isso já é para vocês começarem a testar mesmo. E aí aqui você vem na documentação. A documentação, inclusive, ela foi bastante modificada. Eles também reescreveram toda a documentação para deixar de uma forma mais fácil e mais acessível. A documentação do Bootstrap 3, se você não sabe muito bem o que você está procurando ou o que você está fazendo, você pode se perder um pouquinho. Já do doc do Bootstrap 4, eles já deixaram tudo mais organizado, separaram em grupos, e eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Quando vocês entram na documentação, aliás, o Bootstrap ele tem uma documentação ótima. Para começar a trabalhar com ele, é interessante você ver mesmo a documentação para você entender como ele funciona. E ele tem vários exemplos. Aqui ele já passa para vocês um Quick Start. Vou aqui para a parte de download. E aqui ele traz algumas opções. Você pode baixar o Bootstrap para você utilizar no seu front-end. Totalmente compilado, ou seja, você baixa o projeto, ele já vai vir com os arquivos de CSS e JS minificados e compilados para você. Só você adicionar no seu front-end, lá no seu HTML, já vai estar funcionando. Você tem também a opção de poder baixar o código-fonte dele. Nesse caso, você tem que ter o Sass para compilar o CSS. Mas aí você tem você vai ter todo o código disponível para você modificar de acordo com o seu projeto. Você também pode começar pelo CDN, que é o que eu vou fazer aqui no exemplo que eu vou passar para vocês. CDN, todo mundo sabe o que é CDN, os links de CDN. Não, ninguém? CDN, explicando assim bem por cima e bem básico o que é, e usando o Bootstrap como exemplo, o que acontece? O Bootstrap pegou os códigos dele, disponibilizou em vários servidores, e aí eles disponibilizam esse link que vai carregar o código-fonte direto do servidor que o Bootstrap colocou os códigos dele. Então, é só você colocar esses links, esses CDNs no seu projeto, você não precisa baixar nada, e ele já vai trazer todo o Bootstrap para você. O CSS e o JS vai trazer todo o comportamento. Isso é bem básico,
Porque CDN ele tem toda uma mecânica por trás, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. E também dá para baixar aí pelo NPN, é o gerenciador de pacotes do Node. Ele também explica mais ou menos como funciona o SAS, como você pode instalar e tudo mais para poder compilar o pacote. Aqui na introdução, ele dá para você até um template de início rápido, que eles chamam, que eu vou até copiar aqui para vocês e vou botar para rodar. Esse template, ele já vem com os CDNs. E só de você colocar esse template inicial, você já tem um Bootstrap rodando. Tá? Já tem todos os códigos disponíveis, e aí é só você começar a utilizar os componentes que ele tem. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui os docs. Eles separaram os elementos que vocês podem utilizar aí no seu front-end em 4 grandes grupos. Então, você tem o grupo de layouts. Aqui ele explica para vocês como ele trabalha com relação à forma responsiva dele. Ele explica os containers. Vou até colocar o container aqui. Eu vou montando aqui um front-end básico aqui para vocês, enquanto eu vou mostrando os docs, tá? Ele tem 2 tipos de containers. Um container, quando ele chega num determinado tamanho, num tamanho maior, ele centraliza o conteúdo, ou está totalmente fluido. Ele fala também um pouco sobre os breakpoints. Os breakpoints é onde ele altera o layout para você. Então, até 576 px, ele fica com um layout. Depois disso, ele vai quebrando e você pode adicionar o seu CSS aqui em cada breakpoint para o seu front-end se comportar de forma diferente conforme a sua tela vai sendo redimensionada. Ele também fala um pouquinho sobre o sistema de grids. O Bootstrap ele funciona com 12 colunas. Ele pega lá o seu layout, ele vai dividir em 12 colunas. E aí você vai pegar os elementos do seu front-end, do seu protótipo, do seu layout, e vai agrupando ali, vai colocando ali nessas colunas. E aí ele tem mais algumas utilidades aí de layout. Isso é mais para entender, ele mostra, ele dá vários exemplos sobre como vocês podem utilizar as colunas, várias classes também. Depois eu vou mostrar direitinho como é que funciona. Seu segundo grupo são os contents. Aqui ele explica sobre como ele trabalha com a tipografia, ele já vem com alguns estilos prontos para vocês utilizarem. Ele fala aqui, se você colocar o H1, ele vai renderizar dessa forma, com essa fonte. Ele também mostra para vocês como ele trabalha com as imagens. Ele mostra aqui algumas classes. Basta você adicionar, por exemplo, esse img fluid, que a sua imagem ela vai ficar fluida e responsiva dentro do seu layout. Aqui passando para componentes, que aí é a parte que eu considero mais legal e a parte que todo mundo gosta, que é onde ele traz uma série de funções, de elementos que você pode utilizar, que é só você colocar a marcação do HTML de acordo com o que ele mostra e já vai estar funcionando. Então, por exemplo, drop-downs, é só você colocar essa marcação, ele dá o exemplo para você, depois vocês podem criar um arquivo separado para trocar a cor ou posicionar de acordo com o projeto de vocês, mas ele já traz isso funcionando. Ele também tem carrossel, mostra como funciona. Já vem funcionando para você, então se você precisa incluir um carrossel no seu projeto, ele fala para você como você deve incluir isso no seu HTML, quais as classes que você deve utilizar. Ele tem modals, ele tem uma série de navbars, por exemplo, que são menus do seu site. Inclusive, eu vou pegar um navbar aqui para mostrar para vocês. E aí é só incluir no projeto.
I'll be the tutorial. Vou usar esse daqui, tá? Eu vou colocar ele dentro do container, que aí vocês vão ver como que funciona o comportamento de um container. Acho que é melhor, fica mais fácil visualizar do que eu ficar falando como funciona. Então, eu adicionei um exemplo que o Bootstrap traz aqui de um navbar para vocês. E aqui ele já traz um navbar. Eu vou colocar em outra cor. Inclusive, isso eu vou mostrar agora para vocês uma nova, como que o Bootstrap 4 desacoplou um pouco as classes. Por isso que ele teve essa grande mudança de reescrita de componentes. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui ele dá algumas opções de cores para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, ó, ele está como light. Eu vou colocar dark aqui, que é uma opção que ele disponibiliza. Vou rodar e ele já trocou a cor. Então, no Bootstrap 4, eles desacoplaram um pouco. Isso no Bootstrap 3, no anterior, ele era tudo junto. E quando você precisava modificar alguma coisa para o seu front-end, utilizar o Bootstrap para você adaptar no seu layout, ficava um pouco difícil de você sobrescrever esse comportamento no CSS, se você não entende muito bem como funciona o Cascade, por exemplo, do CSS. Eles desacoplaram agora algumas classes, então ficou mais fácil de você sobrescrever. Se você quiser colocar outro tipo de cor ou alguma outra coisa no navbar, por exemplo, você pode trocar ou simplesmente não colocar essas duas classes, que ele vai continuar tendo navbar e aí você pode colocar aquilo que você precisa. Esse é um exemplo de componentes, ele tem vários componentes que vocês podem utilizar aqui, disponível no Docs, e também ele já vem com vários exemplos e também explica como que funciona, como que você adiciona, quais as classes e qual classe que faz o quê. Por último, ele tem as utilities, que são classes que a gente chama de helpers, né? Se você quiser adicionar alguma borda no seu projeto, você não precisa colocar isso no seu CSS. Ele tem já classes para isso. Ele tem border, ele tem classe para você tirar a borda de algum elemento dele que já venha com borda, você pode colocar essas classes. Ele tem classes de cor, ele tem classe também de float. Se você quiser flutuar algum elemento, é só você adicionar as classes de float nele. Então, são os docs aqui. Essa parte também de search ficou muito mais fácil de você pesquisar alguma coisa que você precisa. Por exemplo, o navbar que eu utilizei agora, é só você digitar, e aí ele já vai dar um autocomplete. Você clica, ele já traz para você o item que você precisa para você adicionar aí no seu projeto. Então, aqui eu coloquei no slide algumas as formas, né, de você incluir, de você baixar o Bootstrap. Também coloquei sobre como ele dividiu e agrupou os elementos. E eu coloquei esse slide aqui porque nem tudo são flores, né? Como vocês podem ver, o Bootstrap ele faz bastante coisa, é só você adicionar os exemplos e aí você já tem um site pronto. Mas ele também tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos para você utilizar no projeto. Então, os pontos negativos que eu coloquei aqui, não só os pontos que eu acho, mas também os pontos que muitas pessoas da comunidade aí discutem bastante sobre utilizar ou não o Bootstrap no seu projeto. Ele tem bastante coisa, como vocês viram, ele tem muito componente, e às vezes você está trabalhando com um layout ou o seu projeto não precisa de tudo isso. E aí isso prejudica o seu usuário. Se você não precisa de todos esses itens, você vai estar carregando coisas desnecessárias e você pode estar afetando a performance do seu projeto, a performance do seu aplicativo. Então, cabe a você realmente ver se vale a pena utilizar o Bootstrap ou não no seu projeto. Ele é baseado em classes, como eu mostrei agora há pouco para vocês.
No Navibar, só vou mostrar aqui de novo, só para colocar que é um Navibar, colocar a cor e colocar se eu quero ele expandido ou não, porque se você deixar ele aqui mobile, eu esqueci até de mostrar a parte mobile, ó, ele muda. Só para isso, eu utilizei 1, 2, 3, 4 classes. E muita gente fala que isso é um defeito do Bootstrap. Se você não souber utilizar ele corretamente, não souber montar, pode ficar muito confuso o seu projeto. E então muitas pessoas optam por não utilizar ele por esse motivo. Pode ser difícil também de entender para quem está iniciando, se não dá uma olhada na documentação, com atenção, como eles explicam o que você usa no que, você pode não entender o que você está fazendo, que ele utiliza bastante HTML, para bastante marcações específicas para poder funcionar, principalmente os componentes mais bonitinhos dele, os modals, por exemplo. Se o aplicativo ficar com aquela cara de foi feito em Bootstrap, eu não, sinceramente não vejo muito defeito nisso, mas tem muita gente que vê, porque você bate o olho, às vezes em algum layout você sabe que ele foi feito com o Bootstrap, porque o Bootstrap ele foi feito, né, mais para o Twitter, para os projetos internos do Twitter. Então, ele tem aquela carinha dele, aquela carinha única, as cores de padrão dele. E muitas vezes as pessoas não sobrescrevem, simplesmente colocam o Bootstrap lá. E aí você sabe que foi feito com o Bootstrap. E muita gente também tem reclamado, principalmente da versão anterior, que era um pouco difícil de você personalizar o projeto. E o seu design, finalmente, ele pode não estar dentro do Bootstrap. Ele trabalha com um grid de colunas e linhas, e você pode, às vezes, ter algum layout, algum website que não vai se encaixar dentro desse modo do Bootstrap de trabalhar, e aí você não pode não conseguir trabalhar com ele. Então, nem sempre o Bootstrap ele é uma boa opção. Mas ele tem vários pontos positivos que eu quero ressaltar aqui sobre por que vocês devem usar o Bootstrap, principalmente essa versão nova. Ainda está em teste, mas eu já utilizei e até agora não tive problema nenhum e eu achei muito mais fácil. Eles deram uma boa melhorada aí no código. Rapidez de você iniciar um projeto. Como vocês viram, em questões de minutos, eu coloquei aqui o template starter dele. Coloquei também a tag, só copiei e colei a tag de Navibar, né, de menu, e ele já trouxe para mim tudo pronto e tudo responsivo. Então, se você tem rapidez de poder, pelo menos, mostrar aí um protótipo do seu projeto, do seu site, você pode utilizar o Bootstrap. Responsivo, mobile first e sem choro para formulários, que eu gosto de ressaltar bastante, porque formulário é uma coisa no front-end que dá trabalho de você estilizar. E se você tem, por exemplo, uma intranet, alguma coisa que você tem muito formulário, o Bootstrap ele é uma ótima opção. Ele já vai, é só você seguir o layout dele lá, as marcações em HTML, ele já vai formatar para você, vai deixar aquele formulário bonitinho para você utilizar. Ele é muito completo. Isso também pode ser um ponto negativo, mas também é um ponto positivo. Então, tudo que você precisar, em sua maioria, ele vai ter. Então, se você precisa de um modal, ele tem. Se você precisa dar um float, ele tem uma classe para isso. Se você precisa tirar uma borda, ele tem uma classe para isso. Ele tem muitos componentes que você pode utilizar. A cada versão, eles vêm melhorando o código. Então, por exemplo, essa versão 4 foi uma grande reescrita que eles fizeram isso. Foi ouvindo bastante com os usuários, o que os desenvolvedores estavam falando para eles do que era ruim na versão anterior, o que precisava melhorar. Eles prestaram atenção nisso e já alteraram bastante coisa. E você vai aprender muito com ele. Eu aprendi muito com ele quando eu iniciei a parte de front-end. Eu trabalhei só como front-end também. Eu iniciei direto com Bootstrap, porque eu não sabia absolutamente nada do que eu estava fazendo. E aí eu baixei o Bootstrap, dei uma olhada no código, e você dando uma olhada em como ele funciona, você aprende bastante coisa. Eu aprendi com ele como ele trabalha responsivo, como trabalhar responsivo com ele, como ele trabalha aí com os componentes. Então, assim, para quem está iniciando ou para quem não sabe nada de front-end, eu recomendo fortemente que vocês baixem o projeto e observem como que o pessoal desenvolveu e como que ele funciona e trabalha. Como um bônus,
não só tem o Bootstrap de framework front-end, ele é o mais popular, sim, o mais conhecido. E se eu não me engano, não sei, ele deve ser um dos mais utilizados. Mas você também tem outros frameworks. Tem o Foundation. O Foundation eu também já utilizei bastante, eu gosto bastante dele. Além do Foundation, tem outros, mas eu trouxe o Foundation porque eu gosto dele. E também porque ele tem um livro. Todo mundo já ouviu falar do Maldor? Já ouviram falar? Para quem não ouviu falar, eu recomendo que vocês pesquisem. Ele é um cara muito legal. E, assim, um nome muito conhecido do CSS. E ele fez ele tem um livro de Foundation, e esse livro é muito bom, inclusive eu comprei para poder iniciar. E ele explica muito bem a parte de como você pode trabalhar responsivo, por que você utiliza alguns tipos de tags. Ele explica tudo isso. E ele também está para lançar aí um livro de Bootstrap, do Bootstrap 4. Ele só está esperando o Bootstrap 4 sair da versão beta. Assim que sair, ele já lança. Mas, se eu não me engano, ele tem um PDF disponível do Bootstrap 3, para quem quiser dar uma olhadinha, gratuitamente, tá? Eu deixei algumas referências, depois eu vou disponibilizar aí para vocês o conteúdo que eu li. Inclusive, eu também ouvi um podcast do próprio Mark Otto, um dos criadores, aí falando sobre as diferenças e por que SAS e não LESS, enfim, nesse Bootstrap aí, nesse podcast aí do Bootstrap que ele falou aí sobre a nova versão. E é isso, gente. Eu também queria dizer que, como a Cíntia falou hoje de manhã, para mim foi muito difícil estar aqui. Acho que essa é a minha segunda palestra. Estou tremendo aqui. Mas eu não desisti, tá? Eu me senti realmente numa montanha-russa. Estou com medo ainda, mas foi muito legal. Foi um desafio muito grande para mim estar aqui. É muito difícil falar em público. Mas, assim, não desistam, gente. Depois que passa, é maravilhoso, tá? Obrigada. Eu estava dando uma olhada na documentação aqui, porque estou fazendo um projeto em Bootstrap, e eu queria saber se mudou alguma coisa na parte de modais no Bootstrap 4. Eu dei uma olhada ali que ele já tem grid dentro do modal e tal. E, queria saber quais foram as alterações mais... Isso. Então, as alterações mesmo, assim, falando para você, olha, ele incluiu isso e aquilo, eu não vou conseguir falar agora, porque eu não lembro, viu? É muita coisa. Mas, vou dar aqui até uma olhada. Realmente, ele deve ter mudado alguma coisa assim, porque a maioria dos componentes eles alteraram. Tá? Então, para quem vai começar a mexer no projeto, é bom sempre vocês darem uma olhada. Eu mesmo, naquela parte de Navbar, quando eu comecei a fazer, eu ia fazer com 3, eu decidi fazer com 4, e a marcação do HTML era completamente diferente. Sumiu um monte de coisa, e eles excluíram outras coisas. Então, dá uma olhadinha. Pelo que eu vi, realmente eles deram uma alterada, tá? na marcação e nas classes. Mas isso foi mais para deixar mais fácil de você utilizar, porque ele era muito verboso. Então, agora ele está bem mais fácil. Eles diminuíram bastante as marcações que ele tinha, as classes que ele tinha. Mas eu recomendo que você dê uma olhada, porque eles alteram bastante coisa. Oi, bom dia. Bom dia. Boa palestra, parabéns. Obrigada. Só uma coisa, o Bootstrap 4 ele ainda usa jQuery. Sim, ele usa, é uma dependência ainda. E dado que a gente está quase em 2018, existem maneiras muito mais simples de manipular o DOM, como o React com Virtual DOM. Seria o jQuery como dependência um dos maiores contras a continuar usando o Bootstrap? Então, aí vai do seu projeto, né? Vai daquilo que você precisa. Eu não acho um ponto contra ter o jQuery, ele ainda é
bastante utilizado, apesar dos avanços do JavaScript, mas isso está sendo levado em consideração, sim, para a versão 5. Eles já estão pensando, nem lançou o 4, já estão pensando na versão 5. Não só com relação a utilizar o JavaScript. Eles, inclusive, utilizam algumas partes do JavaScript ES6, utilizando o Babel, tem algumas partes do projeto, mas ele ainda tem algumas coisas de jQuery. Mas na versão 5 eles já estão pensando em alterar isso e também estão pensando em alterar a parte do CSS, de tirar o SAS e começar ou a utilizar só... na opinião de um dos criadores, para deixar mais simples, seria só CSS mesmo. Mas eles andam brigando lá e eles estão pensando em colocar o post CSS, se não me engano. Então, eles estão pensando em alterar isso numa versão futura aí do Bootstrap. Ok, obrigada. Nada.